Ele é o presidente da Gazeta do Povo, tá? Prezados. Tá ele aqui, ó. Presidente da Gazeta do Povo. E ele manda uma mensagem para aí os assinantes, daí como se fosse o ano de abertura, e abertura do ano da imprensa, né? E mandando uma mensagem direta sobre o estado de coisas do Brasil. E eu trago para vocês essa mensagem. Eu não sou patrocinado pela Gazeta do Povo, não tenho nada com eles, eu gosto do trabalho deles. De vez em quando a gente dá umas porradas neles aqui de alguma coisa errada que a gente vê. Mas eu trago para vocês em forma de respeito e admiração pela postura e pela coragem de dizer as coisas que disse. Isso é tão raro na imprensa hoje. E a gente sabe, aqui já conversamos sobre isso várias vezes, não existe o Brasil que a gente quer, que a gente sonha, sem uma imprensa decente. Então, qualquer ato da imprensa que vá no sentido de levar o Brasil para a normalidade que a gente precisa e a gente quer, a gente tem que apoiar e bater palmas, cara, porque para fazer isso que ele fez no ambiente que a gente vive, precisa de coragem, cara, precisa de muita coragem. Então, com vocês, mensagem aí do presidente, cara, incrível essa mensagem, da Gazeta do Povo. Assinantes e leitores, meu nome é Guilherme e sou presidente da Gazeta do Povo. Cumprimento vocês com carinho e gratidão. Sem o apoio que vocês nos dão, nosso trabalho simplesmente não seria possível. Ok. Conto com vocês e se apreciam nosso jornalismo, não deixem de divulgá-lo. Em um país que viverá mais uma eleição decisiva, sentimos a responsabilidade de compartilhar nossas preocupações, nossos anseios e, sobretudo, nosso compromisso com o leitor. Essa mensagem existe para abrir o diálogo, para explicar o que nos parece necessário para reverter esse quadro de anomalia institucional que se instalou no país. Tá dando nome às coisas. Podemos nos preparar para cumprir com ainda mais responsabilidade o jornalismo que entregamos diariamente a vocês. Nossa leitura é clara, vocês a conhecem e, creio, concordam em suas linhas gerais com ela. De qualquer forma, repasso este diagnóstico sem meias tintas, mas de forma sintética. Vivemos hoje uma hipertrofia, um verdadeiro agigantamento do Poder Judiciário à revelia da Constituição, caracterizando uma situação permanente de suspensão do Estado de Direito e da vida democrática. Trata-se, a nosso ver, do problema da desordem institucional mais grave do país neste momento. E esse quadro é intensificado, piorado, por dois fatos, ambos profundamente tristes. O primeiro é que um número muito grande de brasileiros não enxerga com clareza o que está acontecendo. E, por engano, indiferença ou omissão, está normalizando, quando não aprovando esse estado de coisas. O segundo diz respeito à própria natureza do judiciário. A legitimidade dele é diferente da legitimidade do voto. E exatamente por isso deveria ser o poder mais contido, mais autoconsciente de seus limites. Nada justifica essa autoatribuição de poderes excepcionais que temos presenciado. Está dando nome às coisas. Dizer que pretensas ameaças à democracia, que alguns ministros e parte da sociedade enxergavam, que isso justificava essa ruptura da ordem constitucional, é admitir que o fim justifica os meios. Essa lógica é inaceitável, qualquer que seja o pretexto. Seria possível, ainda que gravíssimo, que o STF, que o Supremo, assumisse indevidamente competências que não lhe pertencem, mas procurasse respeitar no mérito a ordem constitucional. O que tem ocorrido, porém, é muito pior. O que vemos é aquilo que costuma acompanhar toda a tirania e todo o tiranete. Olha aí. Decisões arbitrárias, desprezo por direitos e garantias, atropelo sistemático da Constituição e a disseminação de um ambiente de insegurança e opressão. Entre os abusos, os mais graves atingem justamente o coração de qualquer democracia, a liberdade de expressão e o respeito ao devido processo legal. Não são toleráveis a censura prévia, a criminalização da crítica, sobretudo da crítica política e institucional, as penas intimidadoras que inibem a expressão, como a desmonetização e o cancelamento de perfis, verdadeira morte civil. Não são toleráveis os justiciamentos, a quebra do princípio do juiz natural, a criação de obrigações por ordem judicial sem base legal, as perseguições ridículas em que o próprio juiz é a pretensa vítima do que, por suscetibilidade excessiva, julga ser uma ofensa. O cerceamento sistemático da defesa,
a humilhação de advogados, as condenações sem individualização da conduta, sem prova de crime e, em casos ainda mais graves, condenações sem crime algum, acompanhadas de penas flagrantemente desproporcionais. E agora, um sigilo completamente descabido em um processo de interesse público diante de uma situação de conflito de interesses patente, evidente. Tudo isso, que não é exaustivo, é extremamente grave, de verdade intolerável. Diante desse quadro, parabéns, cara. Muitos Parabéns. de vocês nos escrevem e perguntam: mas o que se pode fazer? O quadro é tão grave que continuo acreditando que muitas pessoas de bem, que hoje não conseguem perceber o que está acontecendo, mudariam de opinião se pudessem ver de forma concentrada a quantidade colossal, gigantesca de decisões arbitrárias tomadas ao longo dos últimos anos. Porque o que ocorreu foi um processo gradual, como na metáfora da rã ou do sapo na frigideira, vocês conhecem? O calor aumenta pouco a pouco, o animal se acostuma, não salta e acaba morrendo cozido. Se a grande maioria da sociedade se der conta da gravidade do momento, isto é, se der conta de que a democracia e ela mesma, a sociedade, estão na frigideira como o sapo da história, aumentariam significativamente as chances de que saltassem, aumentariam as chances de uma reversão profunda e efetiva dessa autocracia pavorosa que estamos vivendo. Por isso, entendemos, aqui na Gazeta, que um caminho possível e poderoso, compatível com outras iniciativas, é a instalação de uma CPI para apurar abusos de autoridade da cúpula do Poder Judiciário. Há quem considere essa iniciativa politicamente inviável, e eu entendo, ainda assim é razoável acreditar que, se instalada, ela poderia ajudar a despertar novamente a indignação pública diante de tantos desmandos e arbitrariedades. Por isso, acreditamos que vale a pena continuar batalhando por ela. Nada, a nosso ver, teria mais impacto e seria mais mobilizador do que isso. Aqui temos um profundo respeito na Gazeta por todos os brasileiros que, na linha de frente e mesmo em inúmeras outras linhas, estão buscando este e outros caminhos legítimos para reverter esse estado de exceção, essa juristocracia, essa ditadura do judiciário. A eleição aparece, então, naturalmente como um fator decisivo. As chances de mudança serão tanto maiores quanto mais conseguirmos juntos eleger lideranças no Executivo e no Legislativo, especialmente no Senado, com clara consciência da gravidade do quadro institucional, com disposição para agir por meio dos remédios previstos na própria Constituição. Nesse quadro, o que cada um de nós individualmente pode fazer? Permitam-me encerrar com uma sugestão, um convite, e falo não apenas como presidente de um jornal, mas como cidadão falando a outros cidadãos. Uma sugestão para uma atitude mais concreta e pessoal ao alcance de todos nós. Não desanimemos da democracia. Ela é imperfeita, exigente e muitas vezes frustrante, mas continua sendo incomparavelmente o regime que mais respeita a dignidade das pessoas e que mais potencial tem de nos levar a um grande desenvolvimento moral, social e econômico. Não se desinteressem da vida pública, pelo menos não neste ano. Procurem manter viva a curiosidade, o desejo de compreender o que está acontecendo e o senso crítico. Não desistam de se informar. Quanto à Gazeta, em breve lançaremos novos conteúdos com esse objetivo: atualizar, contextualizar e formar. Invistam na própria formação cívica. Conhecer a Constituição, o funcionamento das instituições e os fundamentos da democracia e do Estado de Direito é hoje um verdadeiro dever cidadão. Também aqui procuraremos ajudá-los. Participem. Se surgirem propostas de mobilização que concordem com suas convicções e que pareçam oportunas, não deixem de se envolver. Ainda que possa haver pequenas divergências, ainda que possa ser por vezes incômodo e por vezes de trabalho. Mobilizar-se pode ser decisivo. Mobilizar-se com prudência e responsabilidade continua sendo um direito e, em certos momentos, uma obrigação moral. E, por fim, conversem com outras pessoas, com respeito, com serenidade, com abertura. Democracias se sustentam menos por unanimidades do que por diálogos honestos. Meus caros, a história não cobra apenas das instituições, cobra das pessoas, cobra de cada um de nós. A Gazeta do Povo seguirá fazendo a sua parte
com independência, coragem e responsabilidade, não para agradar, não para inflamar, mas para defender com clareza e firmeza os fundamentos de uma sociedade livre. Seguiremos fazendo a nossa parte, com vocês, por vocês e graças a vocês. Com estima, um grande abraço. Parabéns. Alguém tem que falar, né? Parabéns, cara. Parabéns. Perceba que muitas das coisas que ele diz aí nessa fala são temas aqui diários da agenda da direita, né? Da internet aí, a gente aqui, Timeline, Braddock, essa turma toda aí tá falando as mesmas coisas. Eu queria passar esse vídeo numa reunião assim, em que tivesse os jornalistas das outras mídias, né? Perguntar para eles assim, ó, do que ele tá falando? Por favor, Mira Leitão. Do que ele está falando aí? Conta pra gente aí. Sabe, você rodar essa turma toda aí, Natuza, essa merda toda aí, você rodar e perguntar do que ele tá falando. Ele é o dono de um jornal, tá? Do que ele tá falando? Porque vocês não estão falando do que ele está falando. Isso aqui é interessante porque não tem gente boba nessa área, não tem inocente. Quando alguém não fala, não é porque ele não está vendo as mesmas coisas. Tá todo mundo vendo o que nós estamos vendo aqui. Perceba que a lista de coisas que ele aponta como os problemas do Brasil hoje são os mesmos motivos que a direita está sendo perseguida aí há 10 anos. Que tem gente presa, gente exilada. Então são os mesmos motivos. Então nós sempre estivemos certos, cara. Sempre estivemos certos porque a gente está do lado da verdade, não porque a gente é bonitão e gostosão, não, porque a gente está sendo sincero naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está vendo, tá? Então, a gente está sendo muito mais sincero do que o outro lado, tá? Então, tá aí, ó. Parabéns à Gazeta do Povo, cara. Meus parabéns.